This is the Digital Transition Podcast, produced by the Institute of Communication of Nova University of Lisbon. The Digital Transition Podcast is an initiative of the Doctoral Seminar on Contemporary Culture and Technology with the collaboration of its students. Daniel Alves is an associate professor with aggregation at the Department of History and a researcher at the Institute of Contemporary History, both at Nova University of Lisbon. He has a master's degree in 19th century history and a PhD in contemporary economic and social history. He is also the editor of the International Journal of Humanities and Arts Computing, published by Edinburgh University Press. Daniel Alves coordinates the IHC Digital Humanities Laboratory and is a consultant for the Rossio Digital Research Infrastructure. Currently, he is Deputy Vice Dean for Technological Infrastructures and Digital Transition at Nova School of Social Sciences and Humanities. Aí, tá ótimo. Fecharam. Daniel, bem-vindo ao podcast Transição Digital. Esta conversa era uma intenção da primeira hora, não só porque somos colegas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas também, é claro, pelo seu papel pioneiro na introdução das humanidades digitais em Portugal e pelo trabalho que tem feito ultimamente na Faculdade em torno da transição digital, justamente, e das infraestruturas, como um dos vice-diretores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradeço, Teresa, muito obrigado pelo convite e por estar aqui a poder falar convosco sobre estas temáticas. Eu sou a Teresa Cruz e hoje estão aqui também comigo o Jorge Rosa, meu colega no Departamento de Ciências da Comunicação e também no Instituto de Comunicação da Universidade Nova, com quem colaboro em particular no doutoramento de Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, que tem uma longa história na faculdade. Obrigada, Jorge, pela colaboração. Olá a todos e obrigado pelo convite. E connosco está também a Kelly Silva, que está a fazer um pós-doutoramento também no IC9, vinda do Brasil, da Universidade de Assis, de São Paulo, onde trabalha no Departamento de História, na área da Filosofia da História. Obrigada a todos. Antes mesmo de falarmos sobre essas funções que há pouco mencionei como vice-diretor para a transição digital e de falarmos, portanto, das coisas mais concretas que tem feito neste âmbito, é quase que obrigatório pararmos nestes dois conceitos de transição digital e de infraestruturas digitais, que são também muito centrais no nosso trabalho e na nossa reflexão. O conceito de transição digital já está cá há umas boas décadas, já emergiu há bastante tempo, tinha um significado, por um lado, bem preciso em torno da convergência das tecnologias digitais e também da conversão, digamos assim, empresarial e económica, sobretudo dos grandes empreendimentos da comunicação, mas significava também, por outro lado, desde cedo, uma transformação bastante alargada e profunda, se não mesmo uma disrupção das sociedades contemporâneas em geral. Para si hoje, o que é que significa a transição digital e qual é o contributo que as ciências sociais e humanas podem dar para a sua reflexão e também para o seu enquadramento, participando, digamos, ativamente nessa transição? Esta noção da transição digital foi algo com a qual pensei significativamente quando vim para esta função. Sou sincero, não tinha feito um pensamento estruturado sobre o conceito, porque já trabalhava com ferramentas digitais dentro da minha área de investigação, já há muitos anos, e não tinha tido, se calhar por defeito, mas não tinha tido esse pensamento sobre isso. A transição digital, no caso das universidades e no caso de uma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, eu acho que tem aqui duas vertentes. Por um lado, há uma parte, efetivamente, de adaptação tecnológica que estas faculdades precisam, não só em termos de equipamento, de infraestrutura, mas também de pensamento estruturado e de ensino nesta área, que era necessário e que eu acho que continua a ser necessário, porque se nós compararmos o conceito de transição digital com o de transformação digital, eu acho que ainda estamos um pouco longe dessa segunda fase. E depois havia efetivamente a necessidade de colocar as pessoas a usar essa infraestrutura, a procurar com isso transformar processos de trabalho, processos de ensino, processos de investigação, não é? E eu vejo nesse sentido, ou seja, há uma necessidade de criar infraestrutura,
de criar depois competências para essa área, junto dos recursos humanos, sejam eles educativos, de investigação, empresariais, seja o que for, e só a seguir nós vamos conseguir, de algum modo, atingir uma transformação digital. Não sei, não conheço profundamente o setor empresarial, o setor privado. Não é? É provável que em alguns pontos esteja até mais avançado, esteja mais dinâmico do que o setor público, o setor do ensino. No ensino e na investigação ao nível superior, no que diz respeito às ciências sociais e humanas, que é o que eu conheço melhor, eu acho que ainda estamos na fase da transição digital. Se calhar estamos há muito tempo já na fase da transição digital, e foi isso um pouco que me levou também a fazer algumas das opções que tenho feito nos últimos anos. Portanto, nós estamos ainda decididamente no pós-digital, para o qual alguns já nos querem catapultar, não é? Ainda estamos, de facto, em processo. Eu acho embora que acelerado. Há alguns sinais, efetivamente, que apontam para isso, não é? E eu acho que os últimos 3 anos têm sido de grande aceleração. Não é que a inteligência artificial tivesse nascido há 3 anos, acho que todos nós sabemos disso. O próprio Departamento de Ciências da Comunicação já tinha feito muito trabalho, até teórico, a pensar sobre essas questões, mas efetivamente acho que fomos todos um bocadinho apanhados de surpresa com aquilo que a inteligência artificial generativa e estes chatbots que agora estão disponíveis conseguem fazer. E portanto, fomos todos apanhados de surpresa. Eu digo aos meus alunos que eu já dou aulas há 20 anos de metodologias digitais para a história, e mesmo assim fui apanhado de surpresa com o que isto é capaz de fazer. E, portanto, eu acho que nestes últimos 3 anos provavelmente acelerou muita coisa. Não sei se efetivamente nós estamos todos preparados para isso. Essa é que é a questão, não é? Porque talvez em termos de infraestrutura se consiga fazer, há várias iniciativas a decorrer, mas ao nível das competências, por exemplo, da aquisição de competências, eu acho que estamos ainda a correr atrás do prejuízo. Sim, e falaremos de facto sobre isso. Mas ainda a respeito das infraestruturas, elas parecem ser também ao mesmo tempo cada vez mais críticas, quer dizer, cada vez mais o crescimento das capacidades computacionais parece fulcral em todas as áreas, da economia, à organização social e à própria ciência, tornando, portanto, a questão das infraestruturas verdadeiramente crítica, nomeadamente na negociação até de questões de soberania, de globalização e, de facto, do desenvolvimento da ciência. Pensando nesse papel crítico das infraestruturas, será que elas não estão de alguma forma a sobrepor-se às próprias instituições que criámos com a modernidade? Pensando neste caso até na instituição universitária, será que a instituição universitária conseguirá acompanhar a necessidade de fortalecimento ou de crescimento das infraestruturas digitais e concorrer, por exemplo, com as grandes empresas tecnológicas, com os seus laboratórios? Quer dizer, no fundo, a pergunta que eu lhe estou a fazer pode parecer um pouco estranha, mas estou a perguntar se a universidade continuará a ser a sede principal da produção da ciência e do conhecimento, se por acaso ela depender essencialmente, como parece neste momento, da grande capacidade das infraestruturas digitais. Eu acho que vai ser um tremendo desafio. Já está a ser, e acho que o desafio vai ser muito grande, muito grande. Não é algo novo, não é? Essa é a minha costela de historiador, que acha que isto não é verdadeiramente novo aqui. Um debate muito semelhante, muito similar, nós tivemos nos anos 90 com a introdução da internet, com a democratização da internet, quando os browsers começaram a tornar mais fácil o acesso à informação que circulava na internet. E aí também o debate circulou em torno de a academia vai sucumbir às tecnologias, o valor científico daquilo, da produção de conhecimento vai ser difícil de validar. Todo esse discurso que agora nós vimos nestes últimos 3 anos no espaço público sobre o impacto da inteligência artificial, por exemplo, já circulou. E efetivamente esses desafios são muito grandes. Eu acho que a tecnologia está provavelmente sempre esteve, mas agora num ritmo muito mais acelerado do que a capacidade que as instituições têm, instituições que são muito pesadas, não é? Que dificilmente se reformam, se renovam, até nos seus quadros humanos. E há também uma questão de investimento. Também, claramente. Nas e de infraestruturas há uma questão de investimento, claro. De opção. E esse peso leva a que, efetivamente, o setor privado, as grandes empresas multinacionais, consigam, com a sua inovação tecnológica, estar
eu diria que sempre à nossa frente. Nos últimos anos tem estado sempre à frente da universidade. E nós temos que, efetivamente, tentar acompanhar. Não parece que seja uma questão catastrófica e que vá ter... acabar a academia, como se falava nos anos 90. Acho que não vai acontecer isso. Mas vamos passar por uma fase difícil, efetivamente, para tentar, pelo menos, acompanhar. Já não digo estar na vanguarda do desenvolvimento, mas pelo menos acompanhar esse desenvolvimento. Isso, e é nisso que tem colocado muito o seu empenho ultimamente nessas funções de vice-diretor para a transição digital e as infraestruturas, e falemos agora talvez um pouco disso. Sim, justamente eu gostaria de focar-me nesse trabalho concreto que tem sido feito ao longo destes anos mais recentes, desde que assumiu esta pasta enquanto subdiretor para a transformação digital. Quais é que têm sido as prioridades, tendo em conta este cenário muito concreto que é de uma faculdade das Ciências Sociais e Humanas e das Artes? Para onde é que têm sido viradas as prioridades? Mais para a conservação do passado, para o trabalho de configuração daquilo que vai ser o nosso futuro enquanto faculdade? Tem sido um desafio. Primeiro porque eu não tinha qualquer experiência de gestão. Essa é logo a primeira. Portanto, fui também um pouco apanhado no turbilhão de tudo isto. E para nós termos a noção, eu entrei nestas funções se não falha a memória, em 2021. Nem sequer nós falávamos ainda na questão moderna da corrente da inteligência artificial, por exemplo, entre outras coisas. E nós acabámos por ter que fazer muitas coisas precisamente indo atrás do que estava a acontecer no mundo das tecnologias, no mundo das grandes empresas, por exemplo. E houve decisões que eu provavelmente não iria tomar e que fui obrigado a fazer porque a Google decidiu alterar as suas políticas, porque a Microsoft decidiu alterar as suas políticas, e nós não temos capacidade, efetivamente, de combater essas alterações. Minha primeira preocupação foi fazer um levantamento do que existia. E eu acho que isso nunca tinha sido feito em termos de digital, nunca tinha existido um subdiretor adjunto para a transição digital, para o digital, genericamente falando na faculdade, e portanto era necessário fazer isso em primeiro lugar. Depois o equipamento, a criar a infraestrutura efetivamente. Não é? Estávamos ainda com muitas debilidades em termos de equipamentos individuais de trabalho, o data center estava muito desatualizado. O segundo passo, a segunda prioridade que eu tive foi na questão da criação das competências, e aí com múltiplas vertentes, quer numa tentativa de intervir também na reforma curricular, que nós concluímos agora há pouco tempo, a aprovação dessa reforma. Eu acho que eu poderia ter, se calhar, avançado um bocadinho mais e não conseguia, é uma questão de política, de equilíbrios dentro da direção também. Mas aí eu acho que as competências são fundamentais, quer dos docentes, quer dos investigadores, quer dos alunos. Depois confesso que as urgências da gestão, o dia-a-dia, o cotidiano, não me deixaram, como eu pensava que tinha no início, tinha esse sonho, não me deixaram muito tempo para definir grandes políticas, grandes estratégias para o futuro. Eu espero que quando deixar o lugar alguém possa pegar nele e fazer já com as infraestruturas e algumas competências definidas na comunidade, possa fazer o resto. Mas foi mais ou menos essas as prioridades. Não consigo deixar de lhe perguntar qual era essa ambição um pouco maior que tinha para esta reforma, porque também eu próprio senti que havia ainda um imaginário pouco presente de um futuro digital na reforma curricular da faculdade. Sim, no caso e não é só na reforma, não era só na reforma curricular, mesmo no setor da investigação, por exemplo, onde nós criámos um núcleo especificamente para isso, para pensar a questão do digital na investigação, e o trabalho, mesmo com as unidades de investigação, não foi um trabalho tão fácil como eu gostava que tivesse sido. Fizemos algum trabalho no avanço, por exemplo, na questão da gestão dos dados de investigação,
que está na agenda. A FCT lançou há muito pouco tempo a sua política para a ciência aberta e vai lançar brevemente a sua plataforma de gestão de dados de investigação. Portanto, isso vai ser premente e nós fizemos algum trabalho nesse sentido. Algum trabalho também de levar à comunidade dos investigadores competências para os dados abertos, os dados linkados, a sustentabilidade digital, a preservação dos dados. Isso, acho que mais ou menos foram atingidos alguns objetivos, mas se calhar não todos. No Sim, caso mas na verdade que se foi sentindo esse apelo, foi-se sentindo claramente esse apelo. No caso da reforma curricular, a direção lançou um plano estratégico, um debate sobre o plano estratégico, demorou algum tempo, as dinâmicas internas são sempre difíceis, mas ele está aprovado e está lançado entre 2025 e 2030. Nesse plano estratégico, a primeira versão desse plano estratégico, eu tinha introduzido um conjunto de objetivos muito mais ambiciosos para o ensino, por exemplo. Como por exemplo? Por exemplo, que todas as licenciaturas, mestrados e doutoramentos tivessem pelo menos uma cadeira de introdução ou de estudo avançado, consoante os níveis a que tivessem, de métodos digitais, quer na licenciatura, quer no mestrado, quer no doutoramento. Sabendo que há licenciaturas e mestrados que já têm essa componente muito desenvolvida. O caso das ciências da comunicação era um caso clássico. Na história também já havia algum trabalho feito sobre isso. Uma outra medida era que nas contratações futuras, por exemplo, de docentes e investigadores, fosse exigida algum conjunto de competências digitais já no currículo desses colegas. Isso também não foi possível de manter no texto final do projeto. E as questões relacionadas com o reequipamento e com a melhoria das condições de infraestruturas da faculdade, que aí não é tanto uma questão de pensar ou não pensar, também é uma questão de recurso financeiro. Não é? E esse era algo que eu mesmo não estava preparado, quer dizer, porque eu sou historiador, não sou gestor, e portanto eu tinha que gerir pessoas, tinha que gerir dinheiro. Eu acho que neste momento dinheiro. já é gestor. Talvez um bocadinho. Já é também gestor. Talvez um bocadinho. Referiu há pouco a insistência da FCT na política de acesso aberto, que é também uma política talvez a mais persistente da União Europeia no que diz respeito à relação entre universidade, ciência e digital. Mas eu pergunto se, com esta etapa das tecnologias generativas de inteligência artificial e os debates que vão emergindo sobre a questão dos direitos de autores, precisaremos de um olhar ou de uma política até eventualmente mais nuanceada para as humanidades, a cultura e as artes? Ou esta questão dos direitos de autor está a perder o seu sentido, está de alguma forma contra as dinâmicas tecnossociais em que estamos envolvidos? Como é que vê esse debate? É uma excelente questão. O debate sobre a ciência aberta e sobre os dados abertos é um debate já muito longo, eu acho que até anterior às próprias políticas da União Europeia face a esta questão. Era um debate que existia na própria comunidade. Não é? Nós fomos acompanhando, mesmo na área da história, fomos acompanhando isso, porque há sempre esta tensão entre o facto de nós investirmos muito tempo e recurso, muitas vezes com apoio público, na criação de datasets, na criação de software, na obtenção de resultados, na disponibilização de dados, e depois esses dados poderem ser reaproveitados sem, às vezes, crédito, por exemplo, para outras investigações. A mesma coisa relacionada com as publicações. Não é? Há uma tensão entre produzir e ser divulgado o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo haver um certo cuidado com a monetização dessa informação, por aí fora. Eu acho que agora, no momento em que estamos, esse debate ainda é maior, porque efetivamente o que acontece é que todos estes modelos de linguagem que estão na base da inteligência artificial não têm qualquer problema, não há qualquer problema para eles, obviamente, não é? Em ir
acumulando essa informação de maneira a poderem produzir os seus algoritmos. Não sei, mais uma vez, se vamos conseguir resolver essa tensão. Porque se é certo que o movimento da ciência aberta no parte das humanidades tem sofrido alguma resistência, confesso que eu sinto alguma resistência ainda por parte dos meus colegas da história, da literatura e de outras áreas a entrar neste movimento. Eu acho que ele já fez mais depressa o seu caminho na área das ciências ditas exatas, não é? Onde os grandes volumes de dados são publicados e são partilhados com alguma facilidade. Nas nossas áreas vejo alguma resistência ainda. Por outro lado, se continuarmos nisso, vamos ter alguma dificuldade em usar algumas tecnologias e tirar delas proveito, claro, porque não estamos a fornecer essa informação. Agora, combater mais uma vez com estas grandes empresas que têm a capacidade de extrair tudo o que é informação que está livre na internet, não vai ser fácil. Acho que não vai ser fácil. E, portanto, provavelmente isso poderá levar, sem dúvida, a uma amenização desta tendência para a ciência aberta, para os dados abertos e assim. Eu acho que a política ainda está nesse sentido da União Europeia, mas pode levar a... E é indiscutível que ela tem sido o grande motor do desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas últimas décadas. Isso, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E poderá haver aqui também alguns perigos de não repensarmos a nossa missão em vez de simplesmente insistirmos numa ideia de autoria ou de autoridade, que, enfim, que sabemos que tem também raízes, porventura, em outras instituições, com certeza não gostaríamos muito de voltar, eclesiásticas e outras, não é? Portanto, é um debate difícil. Porque há também uma tradição individualista, e eu acho que mais Exato, que se sente muito mais nas humanidades do que, por exemplo, nas ciências sociais, que se sente muito mais nas humanidades e ciências sociais do que nas ciências exatas, por exemplo, e esse individualismo leva para a sobrevalorização da questão autoral, por exemplo. Exato. Curiosamente, para aqueles que têm estado envolvidos na utilização dos métodos digitais dentro das humanidades, não é? Eu acho que isso tem sido mais facilmente ultrapassado, porque nós temos necessariamente, até para desenvolver muito do nosso trabalho, de colaborar, de fazer um trabalho interdisciplinar, e isso obriga a abrir a informação, abrir os nossos métodos, abrir a nossa forma de trabalho e os dados que produzimos no final. Mas sem dúvida, na questão das humanidades, acho que há um fechamento ainda maior. Na questão das ciências sociais ou das outras, há uma abertura maior para esta política da ciência aberta. Eu aproveitava talvez o facto de termos deslocado um pouco a conversa para questões mais ligadas com a investigação e no contexto do trabalho do Daniel enquanto investigador do IHC, ligado à área das humanidades digitais, ligado também dentro do IHC creio que relativamente recente laboratório para as humanidades digitais. Talvez a primeira pergunta, lançando a questão para alguém mais leigo que venha a ouvir-nos, como é que definiria o campo das humanidades digitais? Eu podia começar com uma piada que normalmente uso nas aulas com os meus alunos. As humanidades digitais é aquilo que eu faço às segundas, quartas e sextas. Eu uso sempre essa... a definição não é minha, é de uma colega que a publicou num website já há muitos anos, mas eu achei que era muito interessante, porque para mim já é algo que está no meu cotidiano, na rotina de tudo aquilo que eu faço, da forma como eu penso que deve ser o método de produção de conhecimento histórico. E, portanto, para mim tem que ser, ou deve ser, com digital, porque eu acho que consigo fazer um pouco mais, um pouco melhor do que sem o digital. Porque não sou o José Matoso e, portanto, se calhar tive que me recorrer destas peças para conseguir fazer um bocadinho mais. Mas isso para dizer o quê? Para dizer que
as humanidades digitais, elas são um campo, há quem defina como uma área disciplinar, há múltiplas definições do que são as humanidades digitais, mas podíamos sintetizar como o uso de ferramentas, métodos, teorias relacionadas com o uso de métodos digitais para potenciar a forma de fazer investigação, ensinar, divulgar, publicar dentro da área das humanidades. Portanto, assim, genericamente, ele seria isso, no fundo. Não é? No entanto, há uma noção de humanidades digitais muito mais extensa do que essa, no sentido de pensar, por exemplo, o impacto do digital na transformação da profissão ou das profissões dentro das humanidades, o impacto do digital na própria sociedade. Isso é um objeto de estudo das próprias humanidades digitais e, portanto, ele é muito mais amplo do que aquela definição inicial que eu dei. Há quem pense ou há quem defenda até que as humanidades digitais são para fazer coisas, ou seja, produzir determinado software ou determinado algoritmo para resolver problemas nas humanidades. E há quem defenda que não, que o objetivo dessas ferramentas é para fazer avançar o conhecimento, não nos devemos preocupar com fazer as coisas, mas utilizá-las para produzir conhecimento nas humanidades. Eu tendo mais a considerar a segunda vertente. A minha próxima pergunta iria justamente nesse sentido. Qual é que tem sido o trabalho feito dentro do Laboratório de Humanidades Digitais? Precisamente. E por que razão é que eu acho que o meu posicionamento é mais na segunda proposta, não é? de ver a tecnologia como mais uma ferramenta para eu poder melhorar o método historiográfico. Porque muito antes da definição clássica e internacional de humanidades digitais, que começa a surgir ali na viragem do século, em 2004 é publicado um primeiro grande livro internacional sobre o tema. A prática das humanidades digitais já existia há muito tempo, inclusive em Portugal, inclusive na história. E, portanto, aqui a própria faculdade, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, quer na parte da linguística, confesso que conheço menos a parte das ciências sociais, mas na parte da linguística, por exemplo, na parte da literatura, na arqueologia, na história, já se fazia muito uso de métodos digitais, bases de dados, sistemas de informação geográfica, processamento de texto, por aí afora, desde os finais dos anos 70 que se fazia. Exato. E os anos 90 foi uma década de grande expansão disso, e é precisamente quando eu começo e termino a minha licenciatura e, portanto, entro logo nessa onda. E, portanto, para mim, usar os métodos digitais para produzir resultados históricos palpáveis ou inovadores, quer na tese de mestrado, quer na tese de doutoramento, foi algo que eu fui implementando e fazendo logo. E foi isso que nós também procuramos fazer no laboratório. Também por outro motivo, não temos capacidade ainda, é novo, apesar de todo este historial, o laboratório foi fundado em 2019 apenas, e nesse sentido não temos ainda, acho, uma capacidade até de recursos humanos para produzir coisas, fazer coisas. Mas temos sim a vontade e acho que mais ou menos a competência de, com as ferramentas que estão disponíveis, conseguir melhorar a forma de fazer história, conseguir fazer diferente na história e nas humanidades, porque é o que interessa. Apesar do laboratório estar no Instituto de História Contemporânea, ele tem servido e tem colegas no laboratório de todas as áreas disciplinares da faculdade. Eu acho interessante que tenha recordado esse passado, no fundo, longo das humanidades digitais, nomeadamente no campo da história, porque nos faz pensar quais serão as razões, apesar de tudo, de elas se terem mantido num nicho tão preciso e em tensão, de facto, com, digamos, as epistemologias hermenêuticas e críticas dominantes das humanidades, como se houvesse aí uma qualquer ameaça, porque, no fundo, há uma tradição, nomeadamente nas ciências sociais e nas ciências históricas, de métodos quantitativos. Porquê é que, apesar de tudo, houve aqui esta fricção, ou ainda há,
Ou há, apesar de tudo, algum receio de que o que esteja em causa na proposta das humanidades digitais seja uma espécie de nova epistemologia, ou de uma nova raiz, um enraizamento novo para uma epistemologia das humanidades? Esse receio esteve presente desde o início da formulação das humanidades digitais. E eu acho que até estava antes, talvez, mas ficou muito mais visível quando começou a ser muito visível este quase combate pela afirmação institucional do novo campo que era as humanidades digitais. E isso trouxe essa tensão com outras formas de pensar o conhecimento, de pensar a construção do saber dentro das humanidades. Em certo sentido, muitas dessas críticas tinham alguma razão. O posicionamento de alguns dos teóricos das humanidades digitais no início era: nós somos melhores, nós conseguimos fazer melhor do que a forma tradicional de fazer as humanidades. Discordo totalmente disso. Mas esse posicionamento, que era entendível... É um caso vanguardista, não é? Mas era justificável na medida em que era necessário fazer algo de ruptura, afirmação radical, para tentar afirmar institucionalmente e marcar que este era um campo que era necessário trazer para dentro da academia. Mas isso criou fricções, obviamente, e muita resistência a isso. No entanto, uma parte substancial da resistência, e eu acho que do ano 2010 para cá as coisas têm melhorado substancialmente, tem a ver com a própria tecnologia. Não é? Eu não acompanhei a tecnologia dos anos 70, dos anos 80, obviamente, que se calhar ainda era mais difícil, mas tenho a noção de que entrar nos métodos digitais, nas competências digitais nos anos 90 não era fácil, tinha uma curva de aprendizagem muito grande e portanto, a tecnologia não era intuitiva, não era simples de apreender e de pôr em prática num método de trabalho que já estava consolidado há muitos anos. E, portanto, não foi uma resistência do historiador clássico, digamos assim, à tecnologia. Foi a tecnologia que não ajudou. A tecnologia não ajudava. Nós agora vemos um conjunto de ferramentas que são muito intuitivas. Nós não precisamos escrever uma linha de código para fazer processamento de linguagem natural, por exemplo, em alguns casos, porque há softwares que já fazem isso por nós, basta clicar num botão. Não é? No início tinha que ser tudo programado de raiz. E isso tornava muito difícil a aprendizagem. Mas há também questões novas, nomeadamente na relação entre as humanidades e a história, por causa da extraordinária proficiência de algumas das ferramentas que hoje temos e que parecem trabalhar contra os factos, contra a verdade. Há aí também novas questões, não é, Kelly? Eu gostaria de entrar em algumas perguntas, mais especificamente uma no âmbito da questão dos fatos e da verdade na história. Como a professora mencionou, né, temos novos desafios hoje em dia para a escrita da história mesmo, para a preservação de uma verdade factual. E parece-me que as ferramentas digitais podem contribuir, num certo sentido, né, aos historiadores, a quem está escrevendo, a quem está registrando e verificando os fatos históricos, mas num outro sentido, pode também se atestar contra a verdade por esses fenômenos novos que nós temos, né? Como pós-verdade, notícias falsas, informações falsas ou desinformação de maneira geral. E como podemos, então, a partir das ferramentas que temos, né, nas humanidades digitais, o profissional de história ou mesmo os profissionais de humanidades usar a nosso favor, né, essas ferramentas, para que haja um registro mais próximo possível da verificação dos fatos, da interpretação, que não se perca esse fato, essa verdade fatual com o que a tecnologia também propicia de negativo, né? Que é essa onda de desinformação e tudo que vem com ela. A pergunta está relacionada com a história, portanto eu vou ainda mais enfiar o capuz da história, não é? Mas a primeira coisa que me ocorre, que é um clássico na afirmação deste debate,
é que não é o primeiro tempo histórico, obviamente. Nós não estamos no único tempo histórico em que houve uso indevido da informação, em que houve notícias falsas. Assim. É óbvio que o volume do fenómeno, a extensão do fenómeno hoje é incomparável face ao passado, e as tecnologias digitais ajudaram também a isso, potenciaram, aceleraram o fenómeno. No entanto, por outro lado, nós também estamos hoje, a sociedade de hoje está muito mais consciente daquilo que pode deixar para o futuro, do registro, da memória que vai. Há o debate sobre a memória, que por vezes nós pensamos que é um debate sobre o passado. Ele tem muito mais a ver com o presente e com aquilo que nós queremos deixar para o futuro do que com o passado, às vezes. E eu acho que aí sim nunca houve uma geração, ou várias gerações, porque não estamos a falar apenas de uma geração aqui, mas de várias gerações, onde existisse tanta preocupação com aquilo que nós deixamos para o futuro. Não sei se no passado, no século XIX, no século XVIII, havia tanto essa preocupação do deixar o registro histórico. E os historiadores sabem que isso nunca aconteceu, ou seja, nós nunca preservamos todo o registro histórico, tudo aquilo que fazemos, não é? Tanto que nós tentamos olhar para o passado e só chegam apenas pedaços para reconstruir, não é? E sabemos também que uma parte das informações que foram deixadas com um determinado propósito que não é o da verdade, que não era o da verdade. Hoje temos muito mais essa preocupação. E não é só a questão dos factos falsos, do movimento de regressão até na ciência e do pensamento científico, os debates, né? Não posso falar em debates, isto não são debates, mas as ideias que circulam nas redes sobre contra a ciência, contra as vacinas, contra o facto da Terra ser redonda, por aí fora. Portanto, há um conjunto de debates enormes sobre isso. Mas uma outra perspectiva que acho que valeria a pena pensar, e que está inclusive ligado com alguns dos temas que nós falámos aqui no início, e com o poder destas grandes empresas tecnológicas, é o facto de nós podermos pensar ou começar a debater se é que vamos deixar algum registro, em alguns casos, se vamos deixar efetivamente algum registro para o futuro. É certo que uma parte do registro histórico foi sempre deixado por privados, até por empresas, não é? Mas hoje em dia o historiador olha para o século XIX, para o início do século XX, para o século XVIII, para ir para trás, e muito do que tem para estudar o passado é de instituição pública, não é? É de algum modo ligado à instituição pública, seja ela o formato que tenha na história. Hoje em dia não é assim. Uma parte substancial, por exemplo, da nossa sociabilidade, não é? Está entregue em grandes empresas tecnológicas. Não é? Como é que nós vamos estudar? Como é que um antropólogo, um sociólogo, um historiador vai estudar o início dos anos 2020, a pandemia, por exemplo, se por acaso as empresas que detêm TikTok, Facebook, Twitter, YouTube e outras, não é? Forem à falência, não conseguirem preservar os seus servidores ou decidirem bloqueá-los a troco de dinheiro, não é? Nós temos uma espécie de apagão disso. Portanto, a preocupação com os factos falsos é uma realidade, mas há também esta preocupação com um certo apagão do registro histórico presente que nós temos hoje em dia. Não todo, obviamente, mas uma parte dele nas mãos de grandes empresas multinacionais, por exemplo. Da economia dos dados. Sim, sem dúvida. E da monetização que é feita disso. E nós vamos, obviamente, atrás desse fenómeno, porque também nos dá jeito, não é? Porque também
ponderamos, se calhar, no tempo presente o custo e o benefício, e o benefício ainda é maior. Conseguimos estar mais perto dos nossos, não é? Conseguimos dar os parabéns a um ente querido que está longe, através de um vídeo que enviamos e que temos com ele nas redes sociais. Conseguimos interagir com os nossos amigos de forma facilitada, mas nunca lemos as entrelinhas do contrato que assinamos quando instalamos uma app, não é? E eles ficam com tudo e fazem o que querem dos nossos dados. Exato. Nós temos todo um discurso crítico já sobre a economia dos dados e a sociedade da vigilância, etc., mas fazemos esse trade-off, no fundo, cotidianamente, não é? Essa era uma das preocupações. Um dos motes da minha pesquisa, na verdade, é a questão da memória digital, né? Então, há sim esse risco desse apagão ou de uma obsolência, de não conseguirmos preservar tudo aquilo que estamos registrando agora por meio do digital, e que impacto isso poderia ter, não só para a verdade, mas para a história, para a humanidade como um todo. Tem como mensurar isso? Pronto, mais uma vez eu acho que estamos efetivamente numa... temos uma perspectiva sobre aquilo que devemos deixar para o futuro, muito diferente do que era no passado. Não há nenhuma época histórica que tenha deixado um registro completo para o passado. E podemos até discutir se nós devemos deixar o registro de tudo o que temos hoje em dia para o futuro. Não é? Eu tendo a achar que não. Há partes do registro humano e da vivência humana que não há problema nenhum elas desaparecerem. Faz parte, inclusive, da vivência do ser humano em sociedade. No passado nós não preservamos tudo. No século XIX, o meio de comunicação interpessoal era a correspondência, a carta. As pessoas, quando escreviam, também não diziam tudo. Até porque sabiam que as cartas iriam ser, uma parte delas iriam ser publicadas, iriam ser lidas por outras pessoas que não só o primeiro interlocutor. E, portanto, quando pensamos que estamos a ler o discurso efetivo da pessoa que leu a carta, não estamos a ler aquilo que ela quis deixar efetivamente escrito. E hoje acho que é a mesma coisa. A noção de que nós temos, que acho que é exagerada, de termos que preservar tudo, não temos. É a perspectiva do historiador, não é? Depois pode haver métodos, inclusive com os novos métodos digitais, pode haver métodos de tentar recuperar isso que falhou, isso que faltou, isso que desapareceu, ou tentar preservar um pouco melhor. A ilusão de que temos que preservar tudo, até porque tecnologicamente era impossível de fazer. A pegada ecológica de manter estes grandes sistemas de tratamento de dados é gigantesca, nós não temos a noção, não é? Preservar tudo na íntegra não parece que seja viável e se calhar nem sequer desejável. Ótimo. Na verdade, eu acho que o uso obsessivo das tecnologias de retenção da experiência, digamos assim, hoje tem talvez menos a preocupação de registar do que de constituir, não é? De quase constituir a experiência e o presente. Cada vez que nos registamos, entre aspas, nas redes sociais, é mais para termos a certeza que estamos a existir agora do que propriamente para deixar um registro nosso para o futuro, não é? Portanto, de facto, e a história tem que saber ler isso, não é? O que é registro, o que é outras formas de constituição da experiência contemporânea. Bom, eu não gostaria que deixássemos aqui este capítulo das humanidades digitais sem sublinhar a importância este ano do acolhimento da Conferência das Humanidades Digitais, que é organizada pela Aliança das Organizações das Humanidades Digitais e que acontecerá em julho este ano na FCSH. Quer-nos falar um bocadinho dessa conquista e do tema da conferência? Eu não sei se o termo conquista será o mais adequado, tendo em conta o trabalho que nós estamos a ter com isto. A Teresa está envolvida também na organização. Não sei se será... Foi uma conquista muito sua. Isso foi uma conquista coletiva. Nós juntámos um grupo significativo de colegas de várias áreas, não só da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que lidera o projeto, liderou a candidatura, mas também da Universidade de Coimbra, da Universidade de Aveiro, um conjunto de colegas que estão connosco também. Mas é digamos assim,
eu acho que pode ser um marco, sem dúvida, lá está, para o futuro, quem sabe, não é? Um legado, e era algo necessário, efetivamente. A mim pareceu-me que era necessário para procurar alavancar um bocadinho do caminho que nós estávamos a fazer de afirmação das humanidades digitais em Portugal. Acho que ainda há muito trabalho para fazer neste campo, e trazer para Portugal um acontecimento destes podia ter um impacto, espero eu, possa ter um impacto positivo nesta área. O trabalho é muito. A conquista, sem dúvida, foi uma grande alegria nós termos conseguido há 2 anos ouvir que a organização era em Lisboa. Vamos ver se eu e nós todos não deixarmos de dormir até julho, o evento acontece e estamos à espera de muitos especialistas e muitas especialistas em humanidades digitais aqui em Portugal. As propostas, as submissões ao Congresso foram as mais elevadas de sempre, e portanto pode ser um pronúncio de um bom congresso, quem sabe de uma boa conferência. Então vamos ter um grande encontro da comunidade académica à volta das humanidades digitais este ano em Lisboa, entre 14 e 18 de julho, não é assim? Isso mesmo, na Avenida Berna, no campus da Avenida Berna da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Os números que nós apontamos, provavelmente acima de 1000 congressistas, 1000 conferencistas, entre comunicantes e assistentes, e muito focados nas tecnologias emergentes dos últimos anos, quer a inteligência artificial, quer a realidade virtual, a realidade aumentada. Há muita dinâmica nova e introdução de novas metodologias neste campo, que eu acho que vão ficar muito visíveis nessa área. Portanto, vai ser uma oportunidade em Portugal, na FCSH, em Portugal, de podermos conhecer o que de melhor está a ser feito no campo, e espero que resulte. E acho que vai ser também uma oportunidade para, com certeza, começarmos a pensar um pouco mais a fundo sobre o que vai ser a próxima etapa de relação da educação, num sentido mais genérico do termo, e das instituições, regressando um bocadinho ao início da nossa conversa, e esta etapa que estamos a viver, da transição digital, sobretudo marcada pelas tecnologias de inteligência artificial. Como é que vê este momento? Acha que já estamos a fazer a reflexão que precisamos? Ou ainda estamos entre a grande desconfiança, o choque, algum temor e pouca reflexão? Eu acho que estamos a fazer alguma reflexão. Mas ainda não ultrapassamos a fase do choque e do temor. Eu vejo isso, sinto isso pelo que os alunos referem, de mudança de hábitos, inclusive dos docentes aqui na casa. Houve docentes que regrediram na forma os docentes não regrediram nada, ninguém regrediu nesta casa. Tornaram-se outra vez mais conservadores. Tornaram-se um bocadinho mais conservadores na utilização dos métodos de avaliação, por exemplo. E não será necessário também? Qual é a sua posição sobre isso? Talvez, porque eu acho que há aqui uma fase de adaptação em que nós também temos que mostrar aos alunos que eles têm de fazer um uso ético daquelas ferramentas. A proibição não vai resultar aqui, como não resultou em nenhuma tecnologia, porque há sempre forma de a utilizar com imaginação. Acho que tem que passar claramente por uma educação, e por uma educação para a ética, não é? E eu acho que isso, as humanidades e as ciências sociais já o faziam muito bem, porque, vamos lá ver, sempre houve a possibilidade de com que tecnologia fosse, de que forma fosse, de se fazer um uso não ético da informação, de copiar pelo colega do lado, de utilizar a informação sem a citar. Esse risco sempre teve presente, não é? Agora está muito mais facilitado e tem riscos, inclusive, para o próprio desenvolvimento intelectual e científico dos estudantes e dos académicos, dos investigadores. Eu acho que alguma reflexão tem sido feita. Será preciso criar políticas, procedimentos claros nesta vertente. E isso é um caminho que falta fazer, sem dúvida.
E justamente, talvez voltando ao papel enquanto subdiretora adjunto, que trabalho é que já foi, por agora, iniciado? Sendo que será certamente um trabalho contínuo, mas o que é que já foi iniciado por agora? Vou confessar que muito pouco. Alguma divulgação sobre o debate das humanidades, da inteligência artificial foi feita. No campo do Conselho Pedagógico foi enviada recentemente uma recomendação, um conjunto de recomendações. Temos feito algum levantamento das tecnologias disponíveis e de como é que elas podem ser usadas, quer por docentes, quer por alunos, quer por investigadores, mas não cheguei ainda, não houve oportunidade, não houve tempo de pensar uma política estruturada para esta dinâmica. Ela urge, sem dúvida, não é? Mas há muita coisa para fazer, não? Houve muita coisa para fazer nesta casa nestes últimos 4 anos, e isso provavelmente ficou mais para trás. Em tom de brincadeira costumo dizê-lo, e isso é verdade, não é? Eu provavelmente serei o único historiador do país que não sabe nada de inteligência artificial. E não sei nada de inteligência artificial. Não sei se devemos acreditar. Mas em todo caso, a inteligência artificial sabe muito sobre nós, que é também que é certamente uma das questões. Mas no início falou, eu acho com muita pertinência, da necessidade de aprofundar o problema das competências, que até agora dizíamos de uma forma, enfim, relativamente enquadrada através da noção de literacias. Mas o problema agora, com certeza, é outro, não é? Não é só das novas competências que, com certeza, precisamos de adquirir, mesmo para integrar ferramentas autónomas e automáticas. Certamente que vai haver competências a adquirir e integrar, mas há também um sentimento muito claro de que algumas das nossas competências fulcrais, nomeadamente nas humanidades, perdem relevância. E nós já o sabíamos, há muito tempo dizíamos, os nossos alunos já não escrevem, já não leem. Só para mencionar 2 das técnicas culturais centrais, das nossas competências centrais, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e, claro, do ponto de vista académico. Temos o sentimento de que algumas das nossas competências se vão tornar irrelevantes ou menos relevantes, ou aquilo que na gíria mais internacional se vai chamando o de-skilling. E, portanto, a conversa das literacias ou da literacia tornou-se um pouco mais complexa neste quadro, não é? Não se trata já só de convencer a aquisição de novas competências, mas de lidar também com este fantasma. Teresa, o problema essa questão, obviamente, um investimento em competências para a utilização da tecnologia é relevante. Mas também eu acho que passa muito por um debate, por uma tentativa de formar os mais novos, mas também alguns dos nossos colegas, efetivamente. Não sei se é só para a questão do uso ético destas ferramentas, não é? Mas para um uso efetivamente adequado, para lhes chamar a atenção daquilo que nós ganhamos com estas ferramentas, mas também tudo o que elas trazem de limitação e aquilo que nós perdemos com a utilização destas ferramentas. Eu acho que essa transmissão, fazer-se mais estudos sobre isso. Acho que ainda não há estudos suficientes, por exemplo, sobre estas questões, e acho que deveríamos fazê-los para transmitir os perigos, o facto de nos deixarmos acriticamente levar pelo uso destas ferramentas. Não é tanta questão de usar ou não eticamente, não é? É também isso que apontava, ou seja, o facto de nós estarmos a perder, ou podermos vir a perder, um conjunto de competências da literacia digital que são fundamentais. Há uns tempos falava-se de que quem não tinha um conjunto de competências digitais passaria a ser o novo analfabeto, não é? E eu acho que agora as coisas vão um bocadinho mais além do que isso. Nós até podemos ser muito proficientes na utilização, a saber fazer perguntas a um chat, não é? A um chatbot, mas depois há um conjunto de competências que nós temos de estruturação de informação, de pensamento crítico, até de errar.
até de errar. É importante sabermos errar, porque é através disso, a tentativa e erro, que nós conseguimos... Que é transformador, claro. Que é transformador. Como a educação tem que ser. E uma coisa que eu digo aos meus alunos é que a primeira forma que nós temos de identificar que estamos perante um chatbot é que primeiro ele nunca se recusa a responder, coisa que um humano normalmente, quando está chateado, não é? E tende a não errar. Tende a não errar, a não cometer erros, ou a não querer cometer erros, ou a tentar corrigir rapidamente os erros que comete. Isso não é humano. Isso não é humano. E portanto, ensinar, se calhar, essas incapacidades humanas poderá ser um caminho interessante para combater estes perigos da tecnologia, parece-me. Aproveito o ensejo para lhe perguntar se lhe parece haver uma lacuna entre os docentes, né, a geração docente que acompanhou as transformações digitais aos poucos, e os nativos digitais, né, aquela geração que já nasceu predominantemente num ambiente digital. Observa ali uma lacuna, um abismo, esse gap? Há sempre um gap entre as gerações. Provavelmente alguns dos meus docentes, dos meus professores aqui na casa, deviam olhar para a forma como eu me comportava nas aulas, como eu não lia tanto como eles liam, e dizer, olha, isto nunca vai ser ninguém. De certeza que esse gap geracional sempre existiu. Não acredito que houvesse um juízo dessa ordem, mas passa por modéstia. Não tanto. Eu conto uma coisa aos meus alunos, que eu aprendi a colocar vírgulas no texto. Nós temos 12 anos de ensino de português, não é? E eu aprendi a colocar vírgulas no segundo ano do curso da licenciatura em História, porque houve um professor meu que na 5ª página do meu trabalho pôs uma nota de rodapé a dizer: a partir desta página recuso-me a corrigir as suas vírgulas. E, portanto, eu percebi que alguma coisa estava mal e tive que mudar. Eu acho que laboramos aí num pequeno erro, num pequeno engano. Há, sem dúvida, uma diferença geracional que é importante, em alguns casos, sim. No entanto, eu vejo alguns colegas, até mais velhos que eu, e que se adaptaram muito bem, e que se adaptam muito bem à tecnologia. Eu aprendi com uma pessoa dessas, não é? O Luís Pinha da Silveira, felizmente já falecido, foi meu mestre, meu professor, meu amigo, e ele foi sempre uma pessoa que conseguiu estar sempre na crista da onda do conhecimento, da inovação, da tecnologia. Portanto, não é só isso que conta. Depois, uma outra questão, e há muitos docentes na casa que fazem um pensamento, quer dizer, em vários departamentos, no departamento nas literaturas, nas ciências da comunicação, nas ciências musicais, temos colegas, há muitos deles mais velhos que eu, não vou dizer a minha idade, não é? mas muitos deles mais velhos que eu, e que estão na linha da frente da utilização das tecnologias e que se adaptaram, e portanto nesse sentido até estão muito próximos, se calhar, de algumas competências, entre aspas, que os alunos possam ter. Depois, um outro erro é a noção de que a geração born digital, não é, traz de forma inata competências digitais para este mundo e para os desafios do mundo atual. Tem competências fantásticas em termos de sociabilidade no meio digital, de rapidamente aprender uma nova tecnologia, sem dúvida. Utilizar essas competências para a produção de conhecimento, isso é algo que a faculdade, que as universidades ainda têm que transmitir. E acho que é nisso que nós temos que nos focar, não tanto em ensinar a usar um computador, um tablet, um telemóvel ou todas as tecnologias que essas máquinas conseguem funcionar aos alunos, porque provavelmente isso já não vai ser necessário. Pode chegar a um ponto em que isso não seja necessário, mas sim como usar essas ferramentas para produzir conhecimento, porque nós estamos cá para isso. Não é para ensinar tecnologia, é para como com essa tecnologia avançamos no conhecimento, incluindo da tecnologia, mas avançamos no conhecimento. E continuar a aprofundar, portanto, esta relação entre as humanidades, o conhecimento e o digital, por muitas outras vias, certo? Espero que sim. E agradeço esta oportunidade também de vir falar sobre isso.
Eu penso que com esta nota de esperança relativamente ao futuro da universidade e da sua relação com tecnologia, terminamos com a chave de ouro. Agradeço ao professor Daniel Alves, agradeço às minhas colegas Teresa Cruz e Kelly Souza a participação aqui neste podcast. Muito obrigado a todos e vamos em breve para um próximo episódio. Obrigada, Daniel. Muito obrigada.